Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon. Bom, hoje nós vamos falar sobre o contexto econômico do Brasil. Eu poderia especificar um pouquinho mais sobre o tema, mas eu vou deixar o meu convidado falar para que vocês entendam o nível de importância que ele tem para a economia do nosso país. Eu vou só apresentar rapidamente e depois ele vai introduzir o currículo dele para vocês. Professor Marco Antônio Sandoval Vasconcelos, que é economista. Para vocês terem noção, ele é um dos maiores escritores sobre economia no Brasil. Já foram 12 livros publicados como autor e como organizador, entre eles Fundamento da Economia, Economia Micro e Macro, Economia Brasileira Contemporânea, e o seu primeiro foi o Manual de Economia, Equipe de Processos de Professores da USP. Para vocês terem uma ideia do nível de importância do meu convidado de hoje, ele foi orientador nada mais nada menos do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que talvez hoje seja um dos ministros mais populares do governo Lula. Professor Marco Antônio, prazer em recebê-lo no Economia Dia a Dia, é uma honra. Eu vou deixar o senhor falar um pouquinho do seu currículo para o pessoal entender o nível de convidado que a gente tem aqui hoje. Que é isso. Bom, eu sou ex-presidente também do Corecon em 2015, né? Já fui também do COFECON, sou professor da USP, professor sênior, né? Da USP, sou pesquisador da FIP, coordenador de cursos MBA da FIP também e autor de livros, né? Bom, só uma correção, eu não orientei o mestrado do Fernando Haddad, eu orientei para ele entrar no mestrado, porque o mestrado de Economia, o exame da ANPEC, é muito duro. Realmente é ao nível do exame do Banco Central, etc. Então, dificilmente, eu não conheci nenhum outro advogado, eu acompanhei isso desde 1973, para mim o Fernando foi o primeiro advogado que eu vi entrar. Agora, ele já tinha estudado para um livro meu na São Francisco, ele foi presidente, inclusive, do 11 de agosto, e eu coordenava um cursinho, chamado Cursinho da Ordem dos Economistas, depois por solicitação do presidente da FIP, Carlos Antônio Luque, eu levei esse cursinho para a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, né? Uhum. Então, eu coordenava esse cursinho e o Fernando me procurou, né? E eu orientei com base nos meus livros, realmente. Ele já conhecia o Fundamento da Economia, que era um livro um pouquinho mais basicão, mais para advogado, sem muita equação, sem muita forma. Depois ele leu Economia Micro e Macro, que já é um livro básico também, mas já com equações, forma. Aí tem o Manual de Macroeconomia também, que eu sou organizador, e o Manual de Microeconomia, né? E o Economia Brasileira Contemporânea. Eu não sei bem matemática, estatística, foi um professor do meu curso que orientou ele. E ele entrou, realmente é uma pessoa inteligente, fez o mestrado, apesar de ele ter uma orientação à esquerda, me parece marxista, ele fez o nosso mestrado da UIP, é um mestrado conservador, ou seja, o ministro Fernando Haddad conhece econometria, conhece a matemática, ele, como um economista de esquerda, eu diria, ele é um pouco diferenciado pelo conhecimento que ele tem também do outro lado, do lado conservador, que ele fez um mestrado conservador. Só que a tese dele foi com o professor Eleutaro Prado, que também é de esquerda. O nosso departamento na USP tem de tudo. Paul Singer foi nosso professor de departamento, uma pessoa maravilhosa, inclusive pessoalmente, né? Então, Leda Paulani, que é marxista, e nosso departamento, como é muito grande, tem de tudo lá. Petista, até malufista, tem de tudo, que eu me orgulho muito. Então, o Fernando foi orientado por um professor de esquerda, a tese dele é na linha de esquerda e tal. Depois ele fez o doutorado em filosofia, começou a dar aula na USP, dava aula de ciência política, e ele depois de prefeito, ele se licenciou, ele coordenou no INSPER, uma bela instituição também, um curso para economia para o setor público, alguma coisa assim, administração pública. Mas não é ele que entrou, não fui eu que... Claro, meus livros ajudaram, porque meus livros são
como são dirigidos para quem vai fazer Ampec, eles são muito objetivos e claros. Por isso que vendiam, pelo menos a pandemia, vendiam bem. Eu era, me parece, segundo as editoras, o maior autor de economia antes da pandemia. Que depois não estou vendo mais acordos de direitos autorais, então não sei se... Mas enfim, esses meus livros, o que eu me orgulho muito, começou com o Manual de Economia, que o professor da USP, convidado pela professora Diva Pinho, tinha falecido um coautor, aí ela me chamou, de organizador. E eu trouxe uma equipe, chamei a equipe da USP de São Paulo, meus amigos e colegas Heron do Carmo, especialista em inflação, índice em macroeconomia, cenarista ótimo, Antônio Lanzana, o professor Troster, que esteve aqui agora há pouco, né? O Troster, que foi meu aluno. Foi nosso entrevistado no programa anterior. Foi meu aluno, o Troster, um argentino, né? Uma ótima pessoa. Excelente papo. Excelente papo, né? E excelente economista também, foi economista-chefe da Febraban. Então, pessoal mais da USP, né? Principalmente o pessoal mais da minha geração. E também, mas principalmente, pessoal que dava aula no meu curso, que é o pessoal basicamente de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. O Rudinei Toneto Júnior, a Mauri Petri Guermot, professor Rudinei, professor titular, foi presidente da Fundação, né, a FIP lá de Ribeirão Preto, mas só que inclui também administração e contabilidade. O professor Amaury Guermot, atual presidente da Fundace, foi diretor do INEP na gestão Lula 1, acho, né, gestão do Lula. Enfim, e trouxe Roberto Guena de Oliveira, Márcio Bobic, todos eles são meus coautores, e esse pessoal da USP, o Heron, o Lanzano. Ou seja, o senhor trabalhou só com a elite mas eu me orgulho muito disso, de ter trazido esse pessoal para escrever, são autores de livro, que nós da USP somos ruins de marketing, começa daí, e, embora acho que tem muita gente qualificada. Então eu fiz esse pessoal aparecer mais, né? A professora Cristina Catiamali também, José Paulo Chaad, na área do mercado de trabalho, duas autoridades nacionais, né? Enfim, começou com esse manual e depois com esse cursinho a gente foi tendo amizade com esse pessoal da nova geração, se bem que hoje está todo mundo com mais de 50 anos, mas isso começou há 30 anos atrás. Agora, professor, aproveitando que hoje eu estou batendo um papo com o autor best-seller, o ex-best-seller, não sei, depois da pandemia. Continua sendo. Influenciou a economia do país de uma forma ou de outra. Assim. A minha pergunta é nessa direção. Como um autor de economia, se o senhor pudesse indicar, acho que é difícil talvez essa minha pergunta, mas se o senhor pudesse indicar um livro para quem não é economista e um livro para quem é economista. Qual livro o senhor indicaria? Não, o livro para quem não é economista é o Fundamentos de Economia, que era o mais vendido. Vendia mais que o Mankell, que é um livro, o maior livro mais vendido no mundo. E aqui no Brasil também. Se bem que o livro Fundamentos de Economia é um livro menor, custa metade do Mankell. Era o livro mais vendido em que o Fernando estudou na São Francisco. Mas depois, assim, para o pessoal que está se iniciando, um estudante de economia... seria Economia Micro e Macro, que é um livro introdutório, mas já vai um pouco... Tanto que ele é adotado, esse livro, em algumas faculdades, como em micro e macro. Macro 1, micro 1, no segundo, terceiro ano. E aí sim, para economista já formado, seria o Manual de Micro, Manual de Macro, Economia Brasileira Contemporânea. Tem um de Gestão Macroeconômica para pessoal que não é economista, para mais área empresarial. Eu, o professor Ulisses Gamboa, que é da Associação Comercial, e o professor dos meus cursos MBA na FIP, né? Enfim, são esses cursos, meus livros são muito didáticos. Não tem muita conversa, eu vou muito direto nos conceitos, mas de uma maneira clara. Diferente do, por exemplo, livro do Mankell, que é completo. Entendi. Eu diria que é tão completo que o conceito some um pouquinho naquela explicação que ele dá, você acaba esquecendo como é que é. Perde um pouco da objetividade. Perde um pouco da objetividade. Meu livro tem essa, então, foi adotado Economia Micro e Macro, inclusive na Poli, não sei se ainda na Politécnica, porque é um livro introdutório, mas bastante gráfico, algumas equações simples, nada... Entende? Essa formação que o Fernando
Tem, o nosso ministro Fernando Haddad tem. Diferente um pouco, curiosamente, da equipe dele. A equipe dele, basicamente, é da Unicamp, uma excelente escola, por sinal, uma formação diferente da dele na área de economia. Ele tem uma formação, só concluindo, de uma linha mais conservadora, embora seja um cara de esquerda, e o pessoal da Unicamp é de esquerda e uma linha alternativa, desenvolvimentista, heterodoxa. Antes da gente começar a gravar, o senhor falou que tem algumas diferenças significativas da equipe atual do Haddad para a equipe que ele tinha montado lá em 2018, quando ele foi candidato a presidente. Quais são as principais? Eu acompanhei um pouquinho, porque alguns autores, não vou citar, talvez não goste, talvez o meu autor de quase todos os livros que eu tenho, ele participa, ele trabalhou diretamente com o Fernando. Quem coordenou o programa do PT foi o Márcio Postman, em 2018. Mas eu, pelo que estava acompanhando, o Fernando, que nem o Lula fez, talvez, em 2003, falava uma coisa, o programa do PT era que era do Celso Daniel, e o Lula fez outra coisa, deu continuidade ao governo. Mas do ponto de vista conceitual, o que é que o senhor percebe que são as maiores diferenças dessas duas equipes? Uma equipe heterodoxa, que é a equipe que é liderada pela excelente escola Unicamp, a Federal do Rio. Todas as federais, em geral, seguem esse programa chamado heterodoxo. Praticamente todas. 2018 e era estaduais também. Talvez só com exceção da USP, que tem de tudo. Também tem heterodoxia, mas a base é a ortodoxia econômica. Neoliberalismo, o keynesianismo mais original, né? E você tem as equipes heterodoxas, que são mais à esquerda, se bem que tem algumas pessoas chamado novo keynesianismo, que se dizem muito contra o neoliberalismo, mas privilegiam o equilíbrio fiscal, seriam os keynesianos desenvolvimentistas, principalmente aqui a GV de São Paulo, Luiz Carlos Bresser Pereira, Nelson Marconi, que aliás que foi a equipe do Ciro Gomes, né? A equipe aqui do pessoal competente. Então, estou citando aqui excelentes escolas de economia. Uma das vantagens da profissão de economista, vocês têm filhos economistas, você pode ser um grande economista sem saber muito matemática, estatística, você gosta mais da parte filosófica, social da economia. Aí você tem pessoas como Maria Conceição Tavares, Luiz Beluso, você tem várias pessoas nessa linha. O Márcio Postman. Agora você quer ir para uma linha mais um pouco na modelagem, usar um pouco mais previsões estatísticas, usar mais econometria, por exemplo, você gosta de matemática, aí você faz uma USP, um INSPER, uma GV do Rio, São Paulo também. Né? Professor, enfim, então a vantagem de ser economista, dá para você ser bons economistas, uma Maria Conceição Tavares, né, o Delfim Neto na outra linha. Claro. A vantagem da nossa profissão que é maravilhosa, é completa, que nem o Celso Furtado dizia, né, economia é a ciência mais completa para se entender a realidade, que envolve história. Aproveitando esse gancho, o Economia Brasileira Contemporânea, o senhor lembra qual ano foi lançado? Esse livro foi lançado há mais de 20 anos, é o mais vendido na área. Fala que até imitaram esse título que eu coloquei, famoso economista de outro editor, não vou nem citar o nome, e adotou o mesmo nosso, só que ele colocou 2 pontos, de Getúlio a Lula. Eu fiquei bravo com isso. Fala um pouquinho sobre esse livro. Livro é um livro ele é um livro, a gente baseou num livro da Eliana Cardoso, A Economia Brasileira ao Alcance de Todos. Um livro pequeno, mas em que ela fala de economia e coloca conceitos macroeconômicos, né? Só que nós expandimos aquilo, nós usamos até conversei com ela a respeito, né? Por que ela não continuou com aquele livro maravilhoso? Aliás, um livro bom, está um pouco antigo, para quem também quer se iniciar em economia. Além do meu Fundamentos, você tem Eliana Cardoso, nem sei se ainda é editado, Economia Brasileira ao Alcance de Todos, né? Então, essa economia brasileira contemporânea, a gente ficou mais completo. A gente apresenta modelos macro e economia brasileira ao mesmo tempo. No fundo, é um livro de macroeconomia também.
Uma macroeconomia não tão aprofundada, porque é um livro de economia brasileira. Então é um livro completo, né? Em que realmente os autores somos eu, Rudinei Toneto Júnior e o Mauri Gremot. São dois professores de... Eu sou mais macroeconomia, os dois são mais economia brasileira e macroeconomia também, são grandes macroeconomistas, né? E agora também a gente foi envelhecendo um pouco, colocamos Sérgio Sakurai, da nova geração, para nos ajudar na revisão, está fazendo a revisão para a gente, né? E é um livro interessante, que nós temos algumas diferenças ideológicas, mas a gente se entende. Temos uma linha somente politicamente diferenciada, mas a gente se entende bem. E quais são as conclusões do... Comprei o livro, quais são as conclusões dos autores? Bom, depende do período. A gente tem que manter uma distância, porque tem nesse grupo que eu citei, tem tucanos e petistas. A última edição foi quando, você lembra? Foi agora 2018. Nós estamos refazendo agora, atualizando com o governo até o Bolsonaro, né? E estamos tendo alguns probleminhas, tem algumas diferenças, principalmente sobre a avaliação da Dilma para cá. Você tem... foi o grande catalisador da mudança de direção econômica do país. Foi o governo Dilma. Quais as conclusões que vocês chegaram nesse livro? Não, a gente tentou chegar a uma... Não, realmente foi um governo ruim, né? Como o governo do Bolsonaro. Nossa maior diferença, talvez, eu com meus amigos, foi do governo Temer. Sim. Na minha avaliação de muitos economistas, o professor Delfim Neto fala que foi um dos melhores governos por hora trabalhada. Ele não teve nem 2 anos e fez muita coisa. Só não fez mais porque aprontaram com ele. Pode dar alguns exemplos para a gente? Exemplo de? Foi um dos governos que mais produziram na parte da economia. Sim, a reforma trabalhista, que alguns discordam, sempre tem pessoal mais à esquerda, o projeto de marco regulatório do saneamento básico, que ele não concluiu, mas quem estava elaborando era o Tarcísio, que é o atual governador, que acabou fazendo no governo Bolsonaro, né? E também a lei das estatais, em que realmente a direção das estatais, particularmente, ele criou algumas restrições, despolitizou, e com isso ele recuperou a Petrobras, a Eletrobras, que tinha sido praticamente destruída no governo Dilma. Sobre o governo Dilma, acho que uma pessoa muito bem intencionada, a Dilma só que realmente ela não... Ela foi mal assessorada? Não, foi ela mandava. Ela era o Guido, quem mandava era ela não teve assessor. Foi o Guido Mantega e depois foi, que era do Bradesco, esqueci o nome, não me recordo o nome dele agora. Não, a Dilma não tinha assessoria, ela mandava. Ela era como presidente, ela era presidente da Petrobras, do Banco do Brasil, do Banco Central. Qual foi o maior? Do Banco Central, que foi o Tombini, que obedecia. Então... Ela não teve assessores, ela que decidiu, e infelizmente ela não tinha uma formação de economista, ela não tem nem mestrado. Sobre o Banco Central... Só uma coisa, desculpe, que tem grandes economistas que não têm mestrado. Sim. O Maílson da Nóbrega, o Henrique Meirelles, que é engenheiro, tá? Mas a Dilma realmente ela é mais uma política de esquerda, como economista ela... Só que ela tinha fama de gerente do PT, porque ela é uma mulher trabalhadora, como quase todas as mulheres, né? Ela é dedicada. Por isso que ela fez fama, porque dentro do Partido dos Trabalhadores, muitas reuniões, e ela é uma pessoa dentro do espírito petista, ela era um pouquinho mais objetiva, por isso a fama dela. Em determinado momento da sua resposta, o senhor falou sobre o Banco Central. Recentemente o Banco Central passou a ter a sua independência. Sim. Sempre fica uma pergunta na minha cabeça, independente em relação a quê? Sempre fico com essa questão. Não, excepcionalmente a fixação da taxa de juros. Mas eu queria que você fala um pouquinho sobre... Não, é só sobre a taxa de juros, mas quem estabelece a meta de inflação é o ministro da Economia, da Fazenda, o ministro do Desenvolvimento, que é a Tebet, e o presidente do Banco Central. Então são 2 elementos do governo. E uma coisa boa que aconteceu, que o mercado achava que que o Fernando e a Tebet iam mudar a meta de inflação, sob pressão do Lula. Mas não,
mantiveram a meta, né, em 3,25%, se não me engano, e o Banco Central só fixa a taxa de juros, mas mediante a meta já fixada. E então o Fernando sabia que o Roberto Campos Neto é um cara muito competente e estava fazendo a coisa certa, mas o Lula, né, fazia pressão e que realmente não... Que é do jogo também, né? Agora não sei bem o que vai ocorrer a partir de 2025, quando sair o Roberto Campos Neto, e o presidente deve ser o Galípolo. O Galípolo, sim, deve ser o presidente. Tem uma formação diferente, completamente diferente. Que foi o Haddad que trouxe. Foi uma formação mais em linha com o Lula. Então, diria que não foi em linha com o Fernando Haddad. Agora isso aí é uma opinião minha conhecendo o Fernando. O Galípolo não trabalhou com ele aqui em São Paulo, não? Não, ele foi presidente do Banco Fator, que é um banco sempre assim, teve um pezinho... Um banco com alguma heterodoxia na sua direção, seus economistas, amigos meus, inclusive o Kiko, também fez Unicamp, né? Mas fez a graduação na USP. Nos anos 70 era muito comum, Aloysio Mercadante, o Kiko, que eu citei vários, o Zine, fazia graduação na USP, mas fazia mestrado na Unicamp. E alguns faziam mestrado no campus, mas faziam PhD nos Estados Unidos, né? Era comum nos anos 70 isso, né? Mas hoje não é tão... Professor, aproveitando que o senhor está aqui, falar um pouquinho sobre a conjuntura econômica do Brasil, mas especificamente das reformas. Tivemos a reforma tributária, agora tem uma votação do arcabouço. O que é que o senhor achou do resultado dessas votações? Acho que sexta-feira agora... eu acho, bom, eu precisava estudar um pouco mais, porque eu quero ver o final. Tem muito jabuti aí. Eu confesso, apesar de gostar e torcer para o Fernando e para a Tebet também, mas é o Fernando que está... Eu nem sei qual é a equipe econômica da Tebet. Ninguém fala que economista trabalha com ela, eu não sei. Estava hoje com o convite, aliás, muito obrigado pelo convite, né? Quais são os economistas com a Tebet? Não sei, e ela não é economista. Estava Helena Landau, que é uma que tocou as privatizações, tocaram as privatizações do governo Fernando Henrique, especialista nessa área. Helena Landau, botafoguense fanática, deve estar feliz da vida, né, com o time dela. Enfim, agora, embora, como falei, torcendo pelo Fernando, por circunstâncias até pessoais, né? Sim. Eu acho que a dificuldade é que quem manda realmente, comanda o Lula, e o Fernando realmente é muito ligado ao Lula. Ele tem uma adoração. Aliás, meus amigos petistas têm uma ligação com o Lula, assim, um amor, diria, muito grande. E o Fernando também. Então, isso pode atrapalhar um pouco. Porque o Lula não é mais o mesmo e tem umas ideias, na minha opinião... Mas surpreende... Está jogando fora tudo que foi feito de bom, inclusive pelo Bolsonaro, pelo Temer. O que, por exemplo? A reforma trabalhista, o Congresso não está deixando, porque o Congresso é mais conservador. Mas eu acho que ele mexeria, se pudesse? Mexeria na reforma trabalhista, voltaria tudo aos anos 90, aos anos 2000, voltaria a 2002. O mundo mudou, né? Então, a reforma trabalhista, a lei das estatais, as privatizações... Claro que aí eu estou também revelando minha posição pessoal. Eu sou completamente contra essa... Agora, a vantagem do nosso livro Economia Brasileira Contemporânea é que outros autores são a favor. Deu uns quebra-pau bom, mas está se acertando. Não, peraí, a independência do Banco Central é um tema que já nos divide, né? Mas, enfim, privatizações não nos divide tanto, não. Mas é uma bandeira do Lula, né? Para a gente... Isso daí pode atrapalhar, mas enfim, você está com talvez a melhor pessoa que o Partido dos Trabalhadores tem para dirigir a economia do país. Ele é advogado pela USP, foi presidente no 11 de agosto, mestre em economia pela USP, fez filosofia, deu aula na USP, professor da USP em ciência política e deu aula na GV, na UINSPER, de setor... coordenou um curso de economia do setor público. Então o cara está preparado, tem uma equipe boa, jovens, né? Guilherme Melo, o próprio Galípolo, reforma tributária, é o cara que mais tem reforma tributária do país,
fez graduação na USP, era muito comum naquela época, e mestrado na Unicamp. Então não Então, surpreende... me faltando o nome, não, é tão conhecido, ando muito, esquecendo muito nomes. Não surpreende o senhor o fato de hoje talvez a Haddad ser talvez junto com o Dino, os dois ministros mais populares desse governo, não surpreende. Quem Gino? O Dino. O Dino. Flávio Dino. Não surpreende, nem um pouco, e fiquei feliz, porque podia ser uma opção. Aí é um economista que eu respeito muito como um cara dedicado ao mercado de trabalho, mas poderia, que é o Márcio Postman. Sim. Podia ser o Márcio Postman. Aí a história seria tá caminhando muito diferente. final Aliás, do o próprio programa. Fernando Haddad, se não tivesse entrado na USP, talvez tivesse feito Unicamp. Então hoje ele estaria mais em linha com o Márcio Postman, com a Glaze, aquela política, o pessoal mais radical do Partido dos Trabalhadores. E ainda bem, desculpa, na minha opinião pessoal, ainda bem que ele entrou, fez mestrado do INPE. A tese dele é de esquerda. Para a gente caminhar para o final, vamos pensar numa hipótese aqui onde o Lula não vá ser candidato à reeleição. E que o indicado dele seja o Geraldo Alckmin, seu vice-presidente. Vamos participar desse, vamos para esse exemplo. O Alckmin manteria o Haddad na Fazenda? Talvez, porque aí com o Alckmin o Haddad estaria um pouco mais liberado. Não teria essa ligação talvez com o Lula tão forte, mas eu acho difícil. Eu acho que ele colocaria mais uma equipe tucana, como ele tinha, né? Um Armínio Fraga, muito provavelmente, uma equipe mais ligada ao antigo PSDB. Né? Então acho difícil mas se o Fernando for mantido, vai seguir a linha do Alckmin, que é uma linha, ele foi governador de São Paulo durante mais de... E olha São Paulo como está, o estado que é São Paulo. Isso atrapalharia o planejamento econômico do país a longo prazo? Exemplo, tivemos o governo Lula 1, Lula 2, tivemos o governo Dilma que tem uma quebra no planejamento econômico do país. Pós-Dilma, aí entrou o Michel Temer, que foi uma nova quebra de paradigmas. Ele tirou do fundo do poço. Mas foi uma quebra, foi uma mudança de esse problema desse paradigmas. País. Aí a minha pergunta vai nessa direção. Vamos supor que o Lula não seja candidato à reeleição, e aí seja o Alckmin. Ele não indicando o Haddad, a gente correria o risco de ter novamente uma nova quebra de paradigma econômico do país com um novo candidato? Com o Fernando Haddad, se ele for mantido até o final, não é tão radical como se fosse um pessoal mais assim, como eu citei, um grande economista na área do mercado de trabalho, mas na área de macroeconomia eu tenho segurança, que é o Márcio Postman, que foi para o IBGE. Era uma outra história. Mas como é o Fernando Haddad, que muitos chamam de o tucano do PT... o mais tucano dos petistas. Mais tucano dos petistas, então a quebra não seria tão grande. Agora precisa ver o que o Lula vai fazer, se ele vai conseguir realmente mexer com a Eletrobras, vai conseguir voltar tudo ao passado hoje o Lula pegou em 2003, foi o maior crescimento da economia mundial dos últimos 100 anos, o boom das commodities. Ele cresceu, na média, 4%. Só que os emergentes cresceram a 6, 7%. O mundo cresceu a 5%. Mas só que cresceu a 4%. Mas, infelizmente, só que o Lula não investiu na infraestrutura. Em função também do problema do mensalão, ele investiu mais no Bolsa Família, mais, vamos dizer, no eleitor. Professor Marco Antônio Sandoval Vasconcelos, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu acho que foi uma aula para todo mundo que estuda economia e que tem interesse pelo tema, que mesmo não sendo economista, como o seu ex-aluno e atual ministro Fernando Haddad, que não é economista de formação, mas... Ele é economista. Inicialmente advogado, mas depois fez o seu mestrado. Então... Ele tem uma forte formação de economista, hein? Ele fez mestrado de economia, até muita gente critica. É bastante duro, é muito teórico. Então não é ortodoxia. Então ele é economista. Então vamos lá. Fundamentos da economia, economia micro e macro, economia brasileira contemporânea e o manual de economia da equipe de professores da USP. Procurem, que com certeza vocês ficarão ainda mais
sabedores do que acontece na economia no nosso país. Eu agradeço a todos que acompanharam mais essa edição do Economia Dia a Dia. Eu espero ver vocês aqui na semana que vem. Se tiver alguma dúvida, comentem e não esqueçam de curtir, compartilhar e espalhar pelas nossas redes. E também assistir os nossos programas anteriores. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente até aqui. Eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.